Fala, meu povo! Então, o vídeo de hoje, ele vai analisar um fato que ocorreu na semana passada e se estendeu até essa semana, que foi o navio que travou o comércio no Canal de Suez. Então vamos dividir aqui esse vídeo em três partes. Numa primeira parte vamos falar um pouquinho do histórico do canal. Numa segunda parte vamos falar da importância dele para o Egito e para a economia mundial. E no final a gente fala sobre o Ever Given, um super cargueiro que travou totalmente a passagem egípcia. Primeiramente aí, antes de começarmos o nosso tema, agradecer, como sempre, o nosso parceiro Cotemig, colégio certificado Google, por isso que eu estou com a camisa aqui, e que nos ajuda a produzir esses vídeos. Lembrando a vocês, gente, dá um joinha aí, segue o nosso canal, que isso faz com que o YouTube dissemine ele para mais pessoas. Um canal do bem, um canal que leva conhecimento a todo mundo, beleza? Dá essa força aí para nós. Então vamos lá. Então o Canal de Suez é uma obra faraônica, né? Fica até engraçado falar, porque na verdade ele está ali realmente do lado de onde foi a grande civilização egípcia, está relativamente perto ali do delta do Rio Nilo, das pirâmides, na mesma região, né? E desde os tempos remotos já se tentava ali algum tipo de passagem e tal, mas por falta de tecnologia, evidentemente, o canal em si só foi construído no século XIX, depois de 10 anos de obra. A obra foi tocada ali pelo francês Ferdinand Lesseps e simplesmente reduziu a viagem, por exemplo, da Índia para a Inglaterra em 9.000 quilômetros. Realmente é uma coisa absurda, né? Nos tempos de hoje, isso representa aí de 15 a 20% menos frete no valor dos transportes marítimos. Então é 1/5 de economia para os fretes. Por quê? Porque ao invés de você dar a volta na África, passar lá pelo Cabo da Boa Esperança, você vem ali pelo Mar Vermelho, atravessa o Canal de Suez e já chega no Mar Mediterrâneo. Então essa conexão Índia-China com a Europa e até mesmo a costa leste dos Estados Unidos, porque também você, da Europa ali você vai, atravessa o Atlântico e vai para os Estados Unidos. Até mesmo para os Estados Unidos, o Canal de Suez é muito válido e encurta distâncias. E hoje ele tem 193 quilômetros de canal, contando ali com os canais de derivação, 24 metros de profundidade e 205 metros de largura. Para a sua construção foram usados 1,5 milhão de trabalhadores, a maioria deles escravos e tal, na época em que o Egito ainda fazia parte do Império Turco-Otomano. É uma região muito seca, muito quente, com pouca água disponível, eles tinham até que importar água na época, então se bebia todo tipo de água ali que eles achavam, água do subsolo, e boa parte dos trabalhadores morreram bebendo água contaminada. E aí a história do Suez, ela é complicada até pelo fato de ele estar ali no Oriente Médio, né? Em 56, o presidente do egípcio, o Nasser, ele simplesmente nacionalizou o canal que era egípcio e francês, quando ficou pronto, em 1869, e em 1875, a Inglaterra, entre aspas, negociou ali, tomou, né, a parte egípcia, porque o governo egípcio estava totalmente endividado. Então a Rainha Vitória, né, evidentemente querendo participar de tudo no mundo, ali na segunda metade do século XIX, tomou a parte egípcia, numa negociação ali de dívidas, e aí o canal passou a ser controlado pelos europeus. E em 56, o presidente do egípcio, o Gamal Nasser, ele nacionaliza o canal, inclusive ele virou um
grande ídolo do mundo muçulmano, né, porque ele bateu de frente ali com a Europa, com os ingleses, com os franceses e também com os judeus em Israel. Né? O egípcio entrou em 4 guerras com Israel. E o Nasser foi elevado ali ao grande líder das nações muçulmanas por essa coragem ali, principalmente de nacionalizar o canal. Israel tentou evitar essa nacionalização, entrou em guerra com o egípcio, vinha ganhando a guerra, e aí a União Soviética, que também tinha interesse em passar pelo canal ali, que o canal fosse uma passagem livre para todo mundo, ameaçou até com bombas nucleares, e aí o Nasser, por uma resolução da ONU, realmente conseguiu fazer o que, na minha opinião, é o mais justo, né? Que é o canal ser realmente egípcio. Então, os europeus, por quase 80 anos ali, né, exploraram o canal, cobraram pedágios e tal, e na década de 50 ele passa para o domínio egípcio. Em 67 temos a Guerra dos 6 Dias, e aí é uma confusão enorme. O Egito, ele meio que para pirraçar o mundo ocidental, ele afundou um monte de navios e travou o canal. Né? Como na visão egípcia, o mundo ocidental apoiava os judeus, né? O canal ficou travado por 8 anos, até 1975, quando o Egito já tinha um outro presidente, o Sadat, e eles entraram em um acordo com Israel e liberaram, né, o canal para passagem dos navios mercantes. Então é uma história bem complexa, como tudo ligado ao Oriente Médio. Bom, e atualmente o canal de Suez representa ali de 12% a 14% do comércio marítimo internacional. Ele, junto ao canal do Panamá, que foi uma obra muito mais complexa, e junto com o canal da Mancha, que é um canal natural entre a França e a Inglaterra, eles são considerados os 3 grandes gargalos, né, do comércio internacional marítimo. São 3 locais chave para o comércio internacional, e que se tiverem travados ou com algum problema, realmente vai causar um dano colateral enorme para o mundo todo. Então são, pelo Suez, 19 mil navios por ano. Isso aí dá uma média aí de 51 travessias por dia. É uma travessia que dura ali de 11 a 16 horas. Então você imagina, se você tiver que ir lá no sul da África, você vai demorar 7, 8, 9 dias. Né? Então o que você faria ali em 8, 9 dias, você vai fazer em 12 horas. Gera para o Egito uma receita anual de 5 a 6 bilhões de dólares. Então imagina o que é isso para o Egito, que não é lá um país muito rico, né? É um país cheio de problemas sociais e que depende muito do turismo, né, ali nas pirâmides, e também, né, do pedágio que cobra no canal de Suez. É um pedágio ali que varia de 100, 200 a 300 mil dólares por navio. Depende da quantidade de carga, do tamanho, enfim, depende da bandeira do navio, enfim, tem uma série de regras lá. E inclusive em 2015 o Egito ampliou o canal, gastou aí 5,8 bilhões de dólares para fazer canais de derivações, mas exatamente no ponto onde o Ever Given atravessou, ainda não era duplicado, ainda não é duplicado, é a entradinha ali do canal de Suez. Ali o canal ainda é uma via simples, por isso que travou tudo. E o medo do mundo todo era o preço do petróleo, que já começou a subir, né? Vários navios carregavam alimentos, grãos, café, animais. Então os animais poderiam morrer ali, travados ali, né? Quase 450 navios ficaram travados nas 2 extremidades ali, né? Então realmente foi um problema muito grande, e as pessoas também têm muito medo de piratas, né? Nós estamos ali, pelo menos numa parte do canal, muito próximos à Somália, por exemplo, que é um país que
tem muitos piratas e eles podem assaltar os navios e fazer reféns. Então a situação realmente, nesses 6 dias em que o navio ficou encalhado, ficou muito tensa. Então, como adiantado, no dia 23 de março de 2021, o navio Ever Given, que pertence à empresa Evergreen Marine, que é uma empresa sediada em Taiwan, até fui lá dar uma pescoçada lá na empresa para entender como é que ela funciona. É uma empresa que atua desde a década de 60 nesse ramo de logística, de transporte. É uma empresa muito experiente, mas enfim, nesse dia o navio que ia da China para a Holanda, inclusive é uma rota tremendamente utilizada, né? A China como grande produtor mundial de principalmente industrializados, e o porto de Roterdã, na Holanda, o maior da Europa, um receptor de produtos. Então eram 25 tripulantes e, pasmem, 18.300 containers. Vocês imaginem o que é isso? Né? Um navio de 400 metros, 200 mil toneladas e carregando quase 19 mil containers. Seriam necessários mais de 2.500 aviões para poderem carregar o mesmo tanto de carga que esse navio. Então dá uma noção para nós do que é hoje, né, o transporte marítimo internacional, que é o grande responsável pelas trocas comerciais no mundo todo. Né? Cerca de 80% a 90% das trocas comerciais entre países, ela é feita pelos oceanos. Então, são navios enormes, 400 metros. Esse navio, ele tinha o tamanho de 4 campos de futebol. Então, mesmo o canal de Suez, ele tendo uma largura ali interessante, né, mais de 200 metros, quando veio uma tempestade de areia, tudo indica que os comandantes ali do navio perderam a visão e provavelmente, né, com essa rajada aí de areia, que segundo os especialistas foi de 56 km por hora, perda de visão, né, tudo indica que o navio, somado a um erro humano, ele atravessou no canal e atolou ali nos bancos de areia. Então demoraram 6 dias para desatolar o navio, tiveram que esperar ali uma maré alta, escavadeiras tirando areia o tempo todo, para que o navio voltasse a boiar e continuasse a sua viagem. Então, segundo os cálculos, só para vocês terem noção do que é o comércio internacional e do gargalo que é o canal de Suez, foram perdidos aí cerca de 9,6 bilhões de dólares por dia. Isso é uma coisa absurda, o prejuízo. Não é milhões não, gente. 9,6 bilhões de dólares por dia em atrasos, enfim, em esperas, em diárias de navios, de tripulações, em portos que estavam esperando o navio e o navio não chegou, enfim, né, taxas. Então, produtos que se perderam. Então, realmente, é uma coisa impressionante, né, o que um local, né, um ponto pode estrangular o comércio internacional. Então foram mais de 450 navios nas duas pontas aguardando e, por sorte, um problema que poderia durar aí semanas foi resolvido em 6 dias, mas eu acho que foi uma boa oportunidade para a gente discutir aqui a questão da logística internacional, como o mundo depende dos oceanos, desses grandes navios, falar um pouquinho da China, né, que é de onde esse navio partiu. Taiwan foi tema nosso aqui no canal, que é uma ilha rebelde ali da China, é onde está a sede da empresa dona do navio, falar do porto de Roterdã, na Holanda, gigantesco, do Egito, enfim. Isso aí é geografia e história. Demorou? Fica com Deus todo mundo. Abraço do Clevinho.